Olá pessoal, eu sou o Igor, dirigente aqui do Sindipetra RJ. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco com você sobre o tema da PLR 2019. Para aquelas pessoas que não se lembram, a PLR 2019 na verdade nunca chegou a ser paga, né? A gente teve uma situação em 2018, né, que a Petrobras enrolou com as negociações relativas à PLR 2019 e a gente entrou no ano de 2019 sem acordo de PLR e ela tirou uma argumentação estapafúrdia para poder não pagar a PLR 2019. E naquele ano, o lucro de 2019 foi 56% maior do que o lucro de 2018. E ela arrumou uma justificativa indevida para não pagar a PLR 2019, mesmo existindo um acordo de pagamento de PLR que estava vigente até março de 2019. Então, nem esses 3/12 ela entendeu que era devido. Simplesmente deu calote na categoria e obrigou os sindicatos a judicializar a questão. Nós judicializamos a questão aqui no RJ, temos uma ação do Sindipetra RJ em relação à Petrobras, temos uma ação do Sindipetra RJ em relação à Transpetro, temos uma ação do Sindipetra RJ em relação à PBio, temos uma ação do Sindipetra RJ em relação à TBG. Ao longo desse tempo, né, a gente tentou várias vezes, principalmente na mudança de governo. Quando houve a mudança de governo, a gente tinha uma expectativa muito grande que esse governo colocaria a mão na consciência e veria o seguinte: olha, o calote que eu dei lá na PLR 2019 aos petroleiros foi indevido, então vou pagar aqui, vamos acabar essas ações judiciais e pagar o que é devido, ou seja, pagar a PLR 2019. Já naquele momento, ali em 2023, nos idos de 2023, a Petrobras alegava que não existia vantajosidade, né? Ela criou esse termo, não existiria vantajosidade para fazer algum acordo sobre a PLR. E agora, recentemente, no ano passado, ela veio com a discussão sobre fazer um acordo nas ações de PLR 2019. Né? Para a gente, né, para nós do sindicato, excelente, vamos discutir um acordo de PLR 2019. É interesse nosso também, nunca foi interesse nosso judicializar. O nosso interesse era que a PLR 2019 fosse paga, como deveria ter sido paga, não ter tomado o calote que tomou, e, enfim, a gente resolveu a questão. Só que não é qualquer acordo. Então, a questão é, por que nesse momento a Petrobras estava propondo um acordo, né? Então, essa era uma primeira discussão que a gente tinha que fazer. Mas fomos para ouvir a empresa e levando uma proposta também. Então, aqui do ponto de vista do Sindipetra RJ, qual era a nossa proposta desde o primeiro momento? Então, primeiro, pague a PLR 2019, que não deveria nunca ter deixado de ser paga. Então, esse era o primeiro pleito nosso. Já nesse pleito, já existe uma diferença, né? Que as próprias ações judiciais elas reivindicam 3/12 relativos à PLR 2018. Como eu disse, uma PLR que é inferior à PLR 2019. Esse foi o fundamento jurídico que, à época, se mostrava válido para a reivindicação da PLR. Ou seja, um acordo coletivo que era válido até março de 2019, então pelo menos esses 3 meses faria jus. E, como naquela ocasião ainda não se tinha, né, o lucro, a perspectiva de lucro da empresa, a ação que foi feita em relação à Petrobras, ela é uma ação que versa sobre a métrica de cálculo sobre 2018. Né? Então, a ação que a gente tem é relativa a 3/12, ou seja, 3 meses do ano de 2019, que as pessoas trabalharam, mas relativa ao lucro de 2018. Então, a primeira coisa é essa. Na ação da Petrobras já existe uma redução do valor que deveria ser devido. Se moralmente o que a Petrobras deveria pagar aos seus trabalhadores era o lucro de 2019 que ela deixou de pagar, né, por uma explicação estapafúrdia, pelo menos 3/12 do valor da PLR 2019 corrigido. Já não é esse o marco de qualquer proposta que a empresa estava fazendo. Ela estava fazendo uma proposta no marco de 3/12 da PLR 2018, né, que é o que se referencia também à ação, contra a Petrobras. Né? Então, 3/12 da PLR 2018. Só que ela não está propondo pagar 3/12 da PLR 2018. Então, essa é a primeira coisa também, que as pessoas estão, não, isso aqui é a PLR 2019. Não é a PLR 2019. Isso não é nem 3/12 da PLR 2019. Né? Então, um primeiro aspecto que depois eu vou me aprofundar. Né? É muito menor do que isso. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto que o Sindipetra RJ levou para essas discussões iniciais era, olha, se for pagar alguma coisa, né, beleza, que pague, mas que as pessoas tenham o direito de optar
entre receber algum valor e quitar a obrigação da Petrobras relativa a essas pessoas, ou aquelas que não quiserem quitar essa obrigação com o valor que a empresa está oferecendo, que tem o direito de seguir executando o título coletivo que está em construção, né, caso ele venha a transitar em julgado favorável aos sindicatos. Então esse foi o pleito que a gente fez, ou seja, que as pessoas que quisessem aceitar um acordo de algum valor para que quitasse essa obrigação, aceitassem, e que as demais pessoas que não quisessem seguissem com suas ações e recebessem no tempo dessas ações o valor relativo a essas propostas. Pois bem, isso não avançou tampouco, né? A premissa básica da Petrobras desde o início era, para que avance qualquer acordo, o sindicato tem que abrir mão da ação coletiva. Abrir mão da ação coletiva significa matar o eventual título coletivo que fizesse, que se estabelecesse mais para frente. E matar o título coletivo que não mais vai ser constituído significa que as pessoas que fizeram as ações de execução provisórias, individuais, buscando a execução desse direito, que já está muito consolidado, não está transitado em julgado, mas está muito consolidado, tanto que nós estamos fazendo, pela probabilidade do direito, e está sendo aceita as execuções provisórias, que é para já depositar o valor de cada uma dessas pessoas, essas pessoas seriam lesadas. Essas pessoas, com o dinheiro já depositado em juízo, deixariam de receber o valor que está lá calculado e estabelecido, para ter que pagar custos e honorários advocatícios por desistirem, elas teriam que desistir das suas ações de execução para que pudessem fazer jus a esse acordo. Isso não é nem um pouco justo. Então, há também esse aspecto. E um terceiro aspecto que nós temos discutido aqui no Sindipetra RJ é o financiamento do movimento sindical. A Petrobras trouxe, logo no início das conversas, a discussão sobre pagar às pessoas, como é que ela fez essa conta, como é que ela chegou no valor, quais são os valores, como é que ela chegou nesses valores. A Petrobras trouxe para nós em conversa o seguinte: olha, sindicato, o que é meu limite de competência aqui são 300 milhões de reais para fechar essa conta da PLR 2019. Então não tem relação com o cálculo de 3/12 da PLR 2018 ou 2019, nada disso. Ela fez uma conta, ela falou assim, ó, tem 300 milhões dividido pelo número de trabalhadores que estariam interessados dá 6.200 para cada pessoa, e essa é a questão. Os sindicatos argumentaram que, olha, tem custos com jurídico, uma série de coisas, e a Petrobras evoluiu essa para descontar das pessoas 2,5% a título de... para descontar das pessoas. Foi essa a proposta inicial que a empresa fez. Descontar 2,5%, ou seja, R$ 155 por pessoa em relação a esse acordo. Depois essa proposta evoluiu para uma proposta de taxa de adesão, uma espécie de uma concorrência, né, que essa taxa de 0 a 2,5% ela cresceria na medida que as pessoas aderissem, da quantidade de pessoas que aderissem em cada base. E por fim, na Sejusc, né, que diz que não pode ser nada disso, porque não pode a empresa financiar o movimento sindical, né, diretamente. Quem financia o movimento sindical dos trabalhadores são os próprios trabalhadores. Então, criar uma remuneração para o sindicato, um incentivo para o sindicato descontado dos trabalhadores, na nossa avaliação, é ilícito essa forma de se fazer, né? Que é o que está colocado hoje. Então, para onde evoluiu esse acordo? Para existir um desconto de R$ 155 por pessoa que aderisse a um eventual acordo, que seria compulsoriamente repassado aos sindicatos. Ah, mas não é um desconto, porque a pessoa nem vai ter opção de fazer isso, ela vai ver lá R$ 6.045 e o sindicato recebendo R$ 155. Nós, do Sindipetra RJ, entendemos que isso é indevido, que isso é um financiamento indevido no movimento sindical. Contribuição para o movimento sindical, na nossa avaliação, se dá através da mensalidade, através da contribuição sindical, através da contribuição assistencial, todas elas facultativas, né? Então, há também um problema em relação à questão da contribuição assistencial, que nós ponderamos também em mesa. E na nossa avaliação, todo o valor, caso tivesse um acordo e as premissas iniciais fossem atendidas, deveriam ser repassados para cada pessoa. Então, esse acordo que está sendo colocado hoje, descontado para cada trabalhador, deveria ser um acordo minimamente, se superadas as questões de execução
da desistência da ação coletiva deveria ser um valor de R$ 6.200 minimamente por pessoa. E não R$ 6.200 pago como abono, que é o que está sendo pago pela empresa. Porque pagar como abono vai incidir imposto de renda sobre o todo. A tabela de imposto de renda sobre PLR, se o pagamento fosse feito a título de PLR, como é o que vai ser pago através das ações judiciais, ele não incide imposto de renda, da forma como está colocada no abono. A tabela de imposto de renda começa a partir de R$ 8.400 dos 3/12 lá de trás. Não incide sobre a correção monetária e não incide sobre os juros dos trabalhadores. Então, a maior parte dos trabalhadores que vão receber através da ação judicial vão receber a verba isenta de imposto de renda. Essa é a realidade. Então, a gente está falando de um deságio, um desconto nos valores desses trabalhadores que superam, às vezes, 50%, 60%, né? Se comparado com o valor líquido que cada um vai receber, de em torno de R$ 4.000, né, que é se descontar a tabela de imposto de renda desse valor de R$ 6.045 a empresa está pagando. Então, isso para falar valor. Mas valor, como eu disse, valor é uma coisa que cada um poderia avaliar e falar assim, eu estou disposto a vender meu direito por R$ 1. Beleza, não tem problema em relação a isso. O problema está em você tirar o direito de outras pessoas que não querem isso, que é exatamente o que a Petrobras está propondo. Né, exatamente o termo de proposta que a Petrobras fez na ação coletiva. Então, e a gente está falando aqui de Petrobras, eu ainda vou falar de Transpetro, PBio e TBG. Então, por agora, a gente está falando de Petrobras. Então, o que mais que os sindicatos levaram lá atrás para a mesa? A ideia de que esse acordo deveria envolver todas as empresas, não só uma empresa. E como é que esse acordo está sendo tratado hoje no Sejusc? Né? Está sendo tratado lá. É um acordo por empresa, e por sindicato. Então não há, hoje, por exemplo, na base do SINDIPETRJ, a Transpetro sequer fez uma proposta, sequer foi ao Sejusc ou ao TRT, que é onde está a ação, propor um acordo. Então não há uma proposta da Transpetro aqui para a base do SINDIPETRJ. Não há e nunca houve, sejam e qualquer outras bases, desde o início dessas conversas, qualquer proposta em relação a PBio e TBG. Não há, simplesmente não há. A única proposta que existe foi uma proposta feita em relação à ação da Petrobras. E aí a gente entra no estado atual da ação da Petrobras. Por que a Petrobras, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente reivindicou que fosse feito um acordo, não quis fazer um acordo, e por que agora ela está fazendo um acordo? Porque na nossa avaliação, a expectativa do jurídico da Petrobras é de derrota nessa ação. Evidentemente, nenhum de nós aqui vai dizer, do SINDIPETRJ, que essa ação é uma ação ganha. Não existe ação ganha. Né? As ações elas têm a tramitação, elas obedecem ao princípio da ampla defesa e contraditória, e recursos são inerentes do processo de ampla defesa e contraditória. Né? E tempo é necessário para o processo de ampla defesa e contraditória. E em que patamar está o processo da Petrobras hoje? O processo da Petrobras hoje, ele não está numa fase, não está no primeiro grau de jurisdição, não está com decisão desfavorável e que há uma expectativa de direito desfavorável a gente. Muito pelo contrário. O processo contra a Petrobras, ele teve uma decisão favorável a nós em primeiro grau, ele teve decisão favorável a nós em segundo grau, a Petrobras tentou fazer o recurso de revista que para levar esse assunto para o TST, que foi negado no próprio tribunal. O agravo de instrumento em recurso de revista que a Petrobras fez já no TST foi negado, e a Petrobras agora está nos esperneios para tentar fazer com que a turma altere a decisão monocrática do ministro que, corretamente, indeferiu, né, o agravo de instrumento em recurso de revista que a Petrobras tinha feito. Para que vocês tenham uma ideia, estatisticamente esses recursos são raríssimos de serem acatados. E nós entendemos que não há qualquer mérito na tentativa da Petrobras reverter e fazer passar o recurso de revista. Mas porque não há falha processual que tenha acontecido. E mesmo que o agravo interno fosse acatado, ainda teria que se enfrentar o mérito do recurso de revista das 2 decisões em sede no primeiro grau e no segundo grau, que decidiram favoravelmente ao sindicato. Ou seja, qual é a nossa avaliação? Que a Petrobras fez uma avaliação jurídica que vai perder esse processo. Que esse processo vai transitar em julgado. Embora, de nossa parte, não podemos ser levianos e dizer que é certo, claro, líquido e certo que esse processo é um processo que a gente vai ter decisão favorável. Não faríamos isso, não é esse o nosso papel. Mas entendemos também, da mesma forma que a empresa faz a avaliação de direito dela, e por isso ela está fazendo uma proposta nesse processo,
nós entendemos também que o direito que nos assiste é um direito muito forte, né? E que há uma grande expectativa que nos próximos meses, esse processo voltando a seguir, como já foi dado o encaminhamento para que ele volte a seguir, com a decisão favorável, nós vamos sair vitoriosos desse processo. Então, essa é a questão que está colocada, né? A Petrobras está no direito dela, buscando um acordo para pagar menos do que ela já economizou muito, né? Porque ela já pagou a PLR 2019 e tudo que ela eventualmente tiver que pagar nesse processo, muitas vezes, né? Basta ver as correções dos valores e de quais valores a gente está falando, né? A Petrobras sequer abre qual que é a vantajosidade dela de não ter que pagar milhares de advogados para poder fazer escritórios de advocacia, para poder seguir com defesa dela em diversos processos individuais que já estão em curso, né? Então ela quer economizar, quer fechar a conta. É essa a vantajosidade que ela está vendo. Porque se ela visualizasse ainda alguma expectativa de reverter esse processo significativa, com certeza nós não estaríamos falando aqui de acordo, como aconteceu na própria situação da RMNR, que vários citam, né? Ali, em nenhum momento a Petrobras estava aberta para fazer qualquer acordo, porque ela tinha dentro dela uma expectativa de direito de reversão do que estava posto, né? Por mais difícil ali no caso que fosse. Então, nesse caso específico, nós entendemos que há uma probabilidade de direito significativa do que está colocado em juízo. É importante que a ação volte a ocorrer, como nós demos encaminhamento para que fizesse, para que esse tempo, porque só de tirar o processo do TST para ir para a Sejusc, para ele voltar, já são 6 meses nessa discussão. Atrasa o processo. Então, a Petrobras já ganhou de novo, né? Então, o que a gente está fazendo? Fazendo a movimentação dos processos, para que eles voltem a correr. Ah, Igor, mas como é que está a situação da Transpetro? Na Transpetro também nós temos uma ação. Essa ação teve uma decisão desfavorável em primeiro grau, recorremos para o segundo grau de jurisdição e estamos agora aguardando a decisão, fizemos o recurso, vamos aguardar a decisão do segundo grau, temos uma expectativa muito grande de reversão disso. E aí ela vai seguir a tramitação dela também. E reitero, não há acordo proposto pela Transpetro em relação ao Sindipetra RJ na ação da Transpetro, a despeito do que se diz, do que as pessoas dizem. Como tampouco há em relação à TBG e tampouco há em relação à PBI. Então, esse é o patamar dos processos, foi isso que o sindicato veio tratando ao longo desse tempo, e é esse o patamar e o motivo que a gente está fazendo a movimentação para poder fazer a defesa dos nossos associados que estão fazendo as execuções. Nossa orientação é que todos os nossos associados façam as execuções e quem não é associado ao sindicato contrata uma advocacia particular para que faça as execuções provisórias, para já deixar o dinheiro depositado e quando o título coletivo transitar em julgado, o dinheiro ser pago a essas pessoas. Essa é a nossa orientação. Então nós não podemos lesar as pessoas que estão fazendo as execuções individuais por conta de uma proposta rasa, como essa proposta que está colocada pela Petrobras, mas proposta que tem, no nosso entendimento, situações que são inclusive ilícitas, como essa questão do financiamento sindical, e que traz para os sindicatos, né, uma possibilidade, inclusive, de judicialização contrária ao próprio sindicato em votar. Os sindicatos que estão votando essa proposta nas bases deles e que vão querer fazer jus à homologação no Sejusc desse acordo, nós entendemos que esses sindicatos estão expostos pelos seus associados que executaram essas ações e a advocacia particular que vem executando os títulos, né, coletivos, provisórios, ou o título coletivo que está para ser constituído, que há uma lesão, sim, aos trabalhadores dessas bases. E como que o Sindipetra RJ vai se comportar em relação a isso aqui, das pessoas que eram de outras bases territoriais e, portanto, fazem jus quando aconteceu a lesão, né, ou seja, não foi paga a PLR 2019, então isso enseja as ações que foram feitas nas outras bases territoriais. Como que o Sindipetra RJ vai lidar com isso aqui na sua base? Aqueles associados ao Sindipetra RJ que eram da base territorial de outros sindicatos no momento que a lesão aconteceu, podem buscar o nosso jurídico e que tenham ações de execução, por exemplo, desses sindicatos, podem subestabelecer essas ações para o nosso jurídico, né? Somos nós, os legítimos representantes dos trabalhadores que estão na nossa base territorial, que nós vamos dar toda a movimentação jurídica necessária para fazer valer o direito dos nossos associados que estavam em outras bases territoriais contra esse acordo lesivo, que está em iminência de ser feito por outros sindicatos, né? E, infelizmente, com a anuência da própria Sejusc, que a gente entende que está equivocada nesse aspecto.
Mais do que isso, né, para os nossos associados aqui, que estão na base territorial do Sindipetra RJ, né, e que a gente fez o pedido de habilitação nesses processos judiciais de outros sindicatos. Por quê? Porque nós entendemos que os trabalhadores que estão cobertos nesses títulos, que hoje estão aqui, são representados por nós e não por aqueles outros sindicatos. Da mesma forma que os trabalhadores que hoje estão na base territorial de outros sindicatos e que estavam aqui antes, são representados legitimamente por aqueles sindicatos e não por nós. Então nós estamos fazendo toda a movimentação necessária administrativamente, juridicamente, para resguardar o direito da categoria, né, nesse tema da PLR 2019. É isso, espero que esse vídeo tenha contribuído, né, com a categoria para poder elucidar essas questões relativas à PLR 2019. Temos uma live que vocês podem clicar aqui para poder assistir, que é mais detalhado toda a discussão que foi feita, inclusive com os nossos advogados presentes na live. Temos matérias no site do sindicato indicando aqui a documentação necessária para a execução de PLR 2019. Caso a Petrobras, Transpetro, PBio, TBG tragam aos sindicatos uma proposta que englobe o conjunto das empresas, que não implique que as pessoas vão perder o direito, aquelas que não quiserem fazer acordo, e uma proposta que seja lícita em termos da questão sindical, né, sem esse financiamento sindical, revertendo qualquer recurso à própria categoria, nós vamos estar abertos a poder avançar com o acordo e aí sim, um acordo nesse sentido, numa ação judicial, facultar a todas as pessoas que façam a sua opção individual, sem que essa opção individual lese ou tire a opção de outros associados, de outras pessoas. Até mais.